Satchidananda means God, the creator of the universe, the absolute reality, the supreme being. You understand? Yeah, That is called Satchidananda. Sat means existence. Chit means consciousness. Nanda means bliss. So the nature of ultimate reality is pure existence, absolute existence, absolute consciousness, absolute freedom, absolute bliss. Índia, um país repleto de mitologias e mistérios, um país oriental, dividido pelo Trópico de Câncer, banhado pelo Mar da Arábia ao leste e o Mar de Bengala ao oeste. Faz fronteira com Nepal, Afeganistão, Paquistão, Bangladesh e a Birmânia. Possui uma população atual de 800 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes maior do que a do Brasil, distribuídos numa área 2 vezes menor que a brasileira, de aproximadamente 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. A primeira religião codificada pelo homem foi o Shivaísmo, a religião daqueles que adoram o deus Shiva. O Shivaísmo é datado de 6.000 anos antes de Cristo. Essa religião foi codificada na era do Neolítico. Na Índia, vamos conhecer um pouco de seus mitos, lendas, filosofias. Para eles, as pedras são seres vivos. É por onde inicia a evolução do ser humano, do estado mineral para o vegetal. Sempre no caminho da evolução, vem a fase animal que antecede a humana. Na religiosidade hindu, o tigre simboliza a deusa Durga, a inacessível, a inatingível. O elefante representa a mente humana, que pode ser evoluída, pois o elefante é muitíssimo inteligente, ou irracional, quando se sente atacado. O elefante nos lembra o deus Ganesha, o conhecedor dos mistérios da sorte humana. O macaco é visto em todos os lugares, há templos dedicados a ele. O deus macaco, Hanuman, é o símbolo da devoção aos deuses. A Índia da serpente, aquela que conhece os subterrâneos da mente humana. Ela simboliza a energia Shakti e está associada às deusas, principalmente a deusa Kali. A vaca é sagrada, intocada, amada. As escrituras sagradas indianas, os Puranas, falam sobre o touro. Veneramos aquele que unifica o forte e o fraco, aquele que perturba e não é perturbado, o touro com sua ampla corcova e seu chifre que resplandece. Viva, a vaca produz o maior alimento da Índia. Ela dá o leite que faz o iogurte, a manteiga, os queijos e é a base da alimentação do país, ao lado dos vegetais e frutas. E ela também dá o esterco que transformou a Índia numa grande lavoura.
O esterco é misturado a gravetos e deixado secando ao sol, que depois servirá como combustível no inverno, além de adubo nas plantações. É graças a esse esterco e aos poços artesianos que o deserto da Índia está sendo totalmente cultivado. Mas o touro não é sagrado só porque é a fonte do principal alimento de um povo vegetariano. É porque ele representa o deus Shiva, o idealizador e transformador. Seguindo o pensamento religioso deste povo, depois do estado mineral do vegetal e do animal, forma-se o ser humano. A Índia, 14 idiomas, talvez 200 dialetos, 300 castas. A sociedade indiana tem cerca de 60 milhões de membros tribais. Eles têm uma cultura muito diferente da nossa ocidental e jovem em relação a eles. Nossa viagem mostrará um pouco dessa Índia milenar. O povo vive o cotidiano com o sagrado e é essencialmente religioso. Nos Puranas, livro sagrado equivalente ao Antigo Testamento cristão, há relatos épicos. Eu me surpreendi ao encontrar esses deuses como heróis de revistas em quadrinhos, revistas vendidas em qualquer banca de jornal. São seus deuses e super-heróis, como Krishna, Rama e seu irmão Lakshmana, Hanuman, o deus macaco. Para os indianos também existe uma trilogia no céu. Brahma é o criador com seu cisne Hamsa. Vishnu, o preservador, e sua águia Garuda. Shiva, o transformador, e sua parte feminina, a deusa Parvati, em seu veículo animal, o touro Nandi. A unidade primordial chama-se Brahman. O Brahman é o infinito, o eterno e não tem forma. O caminho dos deuses na Índia começa nessas montanhas do Himalaia. É aonde a mitologia conta que está a morada dos deuses, o Olimpo, o Monte Mero, o Kailasa. Nessas montanhas estão guardadas em segredo as luzes divinas, os deuses em sua energia mais pura. Na mitologia indiana, tão sagrado quanto o Himalaia é o rio Ganges. Diz a lenda que ele nasce no céu e desce à terra por essas montanhas. O Ganga, como é chamado pelos indianos, não se contamina e permanece sempre vivo, purificando a alma e o corpo dos que nele se banharem. Esse divino lugar chama-se Vashishta Gua e fica na nascente do rio Ganges, no Himalaia. Aqui viveu um grande guru, Purushottama Manandeji. Ouvi dizer que ele se alimentava somente de folhas das árvores, tomava água e chupava pedrinhas do rio Ganges. Morreu com 119 anos, no dia desejado, como acontece com todo grande yogi. Yogi é o devoto que entrega sua vida a Deus. São homens muito sábios e cheios de poderes. But it is not good to die in a church. A time will come when you will belong to the whole world. But we should have some seed from the earth. Estávamos em Vashishta Gua, próximos à nascente do rio Ganges, e agora nos dirigimos a Rishikesh, ainda no Himalaia. Deus pode ser chamado por qualquer nome, pelo nome que for mais doce para a pessoa que está invocando. Ele pode se chamar Jesus, ele pode se chamar Maitreya, ele pode se chamar Shiva, Alá, ou simplesmente Mestre, ou meu bom Pai do céu. Isso não tem nenhuma diferença. O que importa é que Deus é o início, o meio e o fim.
A cidade de Rishikesh é uma das 7 cidades sagradas da Índia. Ela encontra-se às margens do rio Ganges. Quando chegamos a esse lugar resplandecente, era novembro de 1990, um belíssimo tempo de outono. Rishikesh quer dizer lugar dos sábios. Em Rishikesh há uma centena de ashrams. Ashram quer dizer lugar de devoção, retiro e instrução. Escolhemos visitar o ashram do sábio Sivananda, da Sociedade da Vida Divina, por ser o mais conhecido pela sua santidade e importância mundial. Foi fundado em 1935 por Swami Sivananda. Swami quer dizer mestre. Aos 30 anos, ele abandonou uma carreira brilhante como médico convencional para tornar-se um yogi. Viveu como eremita nessas montanhas do Himalaia. Um dia, o deus Krishna materializou-se para ele e disse qual seria sua missão: trabalhar para eliminar as 3 maiores pragas da humanidade: a ignorância, a fome e a doença. Escreveu mais de 300 livros sobre muitos assuntos, como filosofia, interpretação das escrituras sagradas e tudo o que se conhece sobre yoga e Vedanta. Tanto no Brasil como em outros países ocidentais e orientais, os principais centros de yoga usam o método moderno de Sivananda. Cerimônia do Arati, do fogo, é feita todas as manhãs nas festas e cerimônias sacras. O fogo limpa, queima energias superficiais. A yoga é a ciência da vida e a prática da yoga é feita para reunir o ser individual com o absoluto. Foi o deus Shiva que ensinou a yoga ao homem. A palavra yoga deriva da raiz sânscrita yuj, que significa unir, união, conexão, harmonia, relação. É a perfeita união do homem com a divindade através da capacidade de deter, suspender as funções da mente. Os 4 Vedas originais, Rig, Sama, Yajur e Tarva, são a palavra de Deus e foram compilados pelo sábio Vyasadeva milênios antes de Cristo. O estudante, ao iniciar seu estudo de Vedanta, deve possuir um fervoroso desejo de libertar-se das cargas da vida mundana, uma aspiração firme e sincera de livrar-se da escravidão de sua existência como indivíduo preso à ignorância. Ele aprenderá a diferença entre as coisas permanentes e as transitórias. Mas para isso é preciso disciplina e fé. A fé é a energia essencial, a devoção aos deuses. Nos dias que estivemos no ashram, o presidente atual da Sociedade da Vida Divina estava peregrinando. É o santo Chidananda, hoje com 90 anos e conhecido como São Francisco da Índia. Na livraria local pode-se comprar os livros editados em todas as línguas em que estão traduzidos: inglês, alemão, espanhol, italiano, francês, russo, japonês, chinês e português. A tipografia trabalha 24 horas por dia, edita todos os livros da sociedade. O ashram vive principalmente de doações espontâneas pelas curas e de direitos autorais nacionais e internacionais.
alimentação do yogi deve ser rica em cereais, vegetais e frutas, e naturalmente sem qualquer tipo de carne. A carne, segundo os indianos, ao contrário de enriquecer, enfraquece o corpo. Além das implicações filosóficas, todo animal é um ser de Deus, como o ser humano. Este é outro grande sábio yogi da mesma sociedade, o Swami Krishnananda. Todos dizem que ele é um grande vidente. Everybody who is born should die, and everybody who is dead has to be reborn. That is again a part of the cycle of time. You cannot be only being born and no dying. And if you die, you have to be once again manifest in another form due to the desires present in the mind. You said love. Yes, you are perfectly right. Man has to live with love for others as much as he has for himself. How much do you love yourself? Swami Sivananda, o mestre da yoga moderna mundial, viveu seus últimos dias nesse humilde quarto, gravando correções de seus livros em fita cassete. A última frase gravada foi: "A felicidade chega quando o indivíduo aproxima-se de Deus." Aos 76 anos de idade, em 1963, numa noite de verão de julho aqui em Rishikesh, ele estava deitado em sua varanda quando pediu um copo d'água do Ganges e disse: "Estou perfeitamente bem." Quando terminou de beber a água, sua energia vital partiu junto com ela. Haridwar é outra das 7 cidades sagradas da Índia. Está ao pé do Himalaia. Haridwar quer dizer portal de Deus. Aqui o Ganges é tratado como uma criança muito amada. As comportas da represa desviam as águas de um lado para o outro, permitindo que o seu fundo seja limpo periodicamente. É daqui que o Ganges vai seguir seu caminho atravessando todo o norte da Índia até o Mar de Bengala, através do estado de Uttar Pradesh. Haridwar é uma cidade cheia de templos. Cada porta é um templo ou um oratório. Quatro dos maiores credos do mundo se reuniram no solo indiano: o hinduísmo, o budismo, o islamismo e o cristianismo. O hinduísmo e o budismo nasceram na Índia, que deu origem ao jainismo e ao sikhismo, e uma infinidade de outros cultos e seitas. Além disso, a Índia abrigou os judeus e os zoroastrianos, que se tornaram parte da vida indiana.
O hinduísta é rico em contrastes. De um lado, profundos pensamentos metafísicos e do outro, cultos populares baseados nas graças concedidas pelos espíritos livres e deidades animais. Um batismo está em preparação. O batismo da água é originário da Índia. Os cristãos, através de João Batista e Jesus Cristo, introduziram séculos depois em Jerusalém. O convívio harmonioso entre os animais e o ser humano é um dos aprendizados mais marcantes que a Índia nos dá. Sadhus são esses homens que vestem túnicas cor de ocre, laranja ou vermelha. Sadhu quer dizer santo. Podem ser mulheres, mas são raras. Sadhus são peregrinos seguidores do deus Shiva. Devotos que abandonam os laços familiares, a vida social, tudo, e saem meditando pelas cidades sagradas à beira do Ganges e locais santos. Levam consigo tudo o que possuem no mundo: uma tigela, o bastão e a manta. Vivem de esmolas que todos dão. Aliás, é um mau karma não dar comida a um sadhu que porventura bata à sua porta. ₹1, ₹2. One piece. Este é o arco em memória à Primeira Guerra Mundial, denominado India Gate, ou Portal da Índia. Em 1911, sob o jugo britânico, Nova Delhi tornou-se novamente a capital da Índia. Os arquitetos Edwin Lutyens e Herbert Baker foram os autores da concepção da capital da Índia britânica, inaugurada formalmente em janeiro de 1931. Esta é a residência do presidente da Índia. Ela foi construída na montanha Rasina, assim como os ministérios que ficam ao lado. O sistema governamental é o parlamentarista. A Índia é o país do terceiro mundo mais desenvolvido tecnologicamente e o único que possui a bomba atômica. Em 1947, a Índia tornou-se independente do colonialismo inglês. Old Delhi, a velha Índia, onde encontra-se a rua principal de mercado, a Chandni Chowk, ou Praça de Prata. O elefante passa sem causar escândalo. Ele faz parte do colorido e estranho mundo indiano.
Este bairro central, chamado Shahanabad, com seus camelôs, é uma típica rua indiana. Muita gente, muito movimento, muito barulho. O contraste entre o antigo e o novo convive em harmonia nesse cotidiano pitoresco e inusitado. Essas escavações estão no local que se chama Purana Quila. E elas mostram que as primeiras habitações em Delhi foram feitas por volta do terceiro, quarto milênio antes de Cristo. O termo pré-ariano refere-se aos habitantes nativos da Índia denominados Dravidianos e o povo do Vale do Indo. A Índia é um país onde todas as religiões são zelosamente praticadas. Mas apesar dessa multiplicidade da forma divina através dos seus ídolos e deuses, não resta a menor dúvida de que a base da filosofia e da religião indiana é totalmente monoteísta. Pouco se sabe sobre os Dravidianos, mas adoravam a deusa mãe e várias divindades animais. A chegada dos arianos marca o início da tradição religiosa, conhecida historicamente como hinduísmo. Aqui na Índia, a religião hindu ela é muito estranha, porque ora os deuses aparecem como mulher, ora eles aparecem como homem. Quer dizer, eles pegam as características dos dois, e isso cria uma harmonia muito grande. Eles são andrógenos. A questão da androgenia é que é vista por eles, os indianos, como Deus sendo uma essência, onde o todo está contido dentro dessa essência. O yin e o yang, o positivo e o negativo, o feminino, o masculino, o sim e o não, o bem e o mal, a guerra e a paz. Gandhi dedicou sua vida pela paz e pouco tempo antes de ser assassinado disse: "Não posso imaginar que a inimizade entre os homens seja alguma coisa permanente. E como acredito na teoria da reencarnação, vivo na esperança de que, se não for nessa vida, em alguma outra, poderei envolver toda a humanidade num abraço fraterno." A palavra hindu significa longe do caminho da violência. Hin quer dizer ofensa, violência, e du quer dizer longe, distante. Longe do caminho da violência. Inaugurado em 1939 por Gandhi, encontra-se em Nova Delhi o belíssimo templo dedicado à grande deusa Lakshmi, chamado Lakshmi Narayan. As deusas representam Shakti, a energia. Todas elas são formas diversas dessa energia Shakti. Homem e mulher, Deus e deusa, são as manifestações polares, ativa e passiva, respectivamente. O homem é identificado como a eternidade, a mulher como o tempo, e o abraço dos dois com o mistério da criação. A
cultura popular sempre dá preferência à deusa. Ela é a intercessora, a grande mãe universal, aquela que tudo compreende. Sem a energia vital emanada pelas deusas, o mundo estará estagnado e nenhum deus da trindade masculina, nem Brahma, nem Vishnu ou Shiva existirão. Mas nenhuma deusa poderá viver sem seu Deus. A energia não sobrevive sem a ação, e nenhum Deus poderá viver sem sua deusa. Lakshmi é a deusa da prosperidade, da fortuna. É o lado feminino do deus Vishnu, o preservador. Saraswati é a deusa da leitura, da inteligência. Aparece também como a senhora dos animais. É a parte feminina do deus Brahma. Ela é mãe e virgem, é una e múltipla. A deusa Kali é outra forma da energia Shakti. Kali é a potência do tempo e da morte. Aparece dançando sobre o mundo em ruínas. A ela eram oferecidas as cabeças dos guerreiros mortos nas guerras. A deusa Kali anuncia a mudança dos tempos. O momento que estamos vivendo chama-se Kali Yuga? They say this is Kali Yuga. This is one part of the cycle of time. Esse é um tempo de catástrofes? If you want to call it catastrophic, okay, if you call it like that. But it is a necessary part of creation. Anything that is created also has to be dissolved one day or the other. After the dissolution, again there will be creation. So the cycle of time goes, as I mentioned. A adoração à deusa Durga é a tradição mais antiga da Índia. Durga é outra forma de energia Shakti. A sua festa, o Dassera, acontece no outono, entre setembro e outubro, durante 10 dias no período da lua cheia. É uma das festas mais importantes da Índia. Na nona noite é oferecido o Navaratri, a teatralização dos diferentes aspectos da trindade feminina, Durga, Lakshmi e Saraswati. Ela aparece montada no tigre sagrado, que é o símbolo do seu poder sobre os 4 elementos. Os seus 10 braços apontam para as 10 partes da terra. Durga representa a supremacia da divindade feminina sobre os deuses masculinos, porque somente ela é que consegue matar o dragão ou demônio que representa o eu inferior de cada ser humano. A festa de Durga é a vitória do bem sobre o mal. As imagens da comunidade ou doméstica são levadas em procissão e imersas nas águas. There are, according to Indian tradition, 4 ages of the cycle of time. The first is called Krita Yuga. They call it the Golden Age. The next one is called Treta Yuga, the Silver Age. Then comes the Dwapara Yuga, the Copper Age. And now you have Kali Yuga, which is something like the Iron Age. And the belief is that the cycle will move like the movement of a wheel, and after the completion of this Kali Yuga, the age in which we are now, again the golden age will come. The golden age once again will come. Essa é a vila de Khajuraho. Nesse estado vive 40% da população tribal da Índia
que conserva seus padrões étnicos e culturais medievais, mesmo diante da modernização. A vila de Khajuraho abriga uma população fixa de menos de 5.000 pessoas. Elas vivem em função dos famosos e incomparáveis templos eróticos remanescentes da destruição muçulmana. Em reconstituição pelo Ministério de Arqueologia, o templo Vamana, dedicado ao deus Vishnu, datado de 1050 d.C. O templo é construído sobre uma grande plataforma e ele encontra-se diante deste belo vale plantado de Khajuraho, no estado de Madhya Pradesh, que quer dizer terra do meio, na Índia Central. Vamos iniciar nosso passeio nos dirigindo ao núcleo de templos localizados ao leste da vila, onde encontram-se antigos templos jainistas. Estamos vendo o templo jaino Shantinath. O fundador do jainismo chama-se Mahavira, contemporâneo de Buda. Mahavira viveu por volta de 500 anos antes de Cristo. O templo Shantinath, hoje um museu, guarda peças raras, como essa imagem colossal do primeiro guia jaino, Adinath. Os jainistas apresentam-se nus, como símbolo da verdade. A mais alta virtude jainista é Ahimsa Paramo Dharma, ou a não violência é a religião maior, lema jaino que foi adotado por Mahatma Gandhi nos tempos atuais. Mas essa pequena vila tem a maior repercussão nacional e internacional. O que a torna assim famosa é a beleza, a sua antiguidade e o inusitado das esculturas eróticas. Esse é o local do principal bloco de templos de Khajuraho. Nesta famosa cidade medieval, havia no mínimo 85 esplêndidos templos. As ruínas da antiga cidade cobrem uma área de 20 quilômetros quadrados. Restaram 22 templos magníficos que ainda testemunham a antiguidade e grandeza daqueles dias. Esses templos foram construídos pelos Chandelas. Eram hindus que pertenciam ao clã dos Rajputs. Os Rajputs eram considerados descendentes da lua.